Olá, olá a todas e todos. Desejo que sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao webinário do programa Escolas Baseadas na Natureza, uma iniciativa da Motiva em parceria com o Instituto Alana e com o Instituto Crescer. Eu sou Daiana Araújo, sou arquiteta urbanista e coordenadora do programa pelo Instituto Alana. É uma alegria estar aqui com vocês e mediar essa conversa com convidadas tão especiais que eu vou apresentar aqui para vocês. Nossa primeira convidada é Estela Barbieri, ela é educadora, artista visual e pesquisadora com uma trajetória profundamente dedicada às relações entre infância, arte, imaginação e natureza. E Bebel Barros, que é engenheira florestal, especialista em infância e natureza no Instituto Alana e coordenadora do grupo de trabalho Natureza, Crianças e Adolescentes da Sociedade Brasileira de Pediatria, que vem atuando na interface entre educação, saúde e conservação da natureza. Hoje vamos conversar sobre caminhos para reconectar as escolas com a natureza. A ideia desse momento surgiu para que, junto com especialistas, a gente pudesse conversar sobre questões que educadores e educadoras nos trouxeram na edição de 2025 do programa e que nos chamaram muita atenção. Essas questões emergiram de uma participação de mais de 1.000 educadores que finalizaram o curso EAD e das 215 inscrições que nós tivemos no prêmio Escolas Baseadas na Natureza. Essas questões também devem chamar sua atenção por aí, né? Que são questões como a diminuição das experiências do brincar nas escolas, e digo experiência do brincar nas mais diversas dimensões, como brincar em espaços fechados, brincar com os amigos, brincar coletivamente, brincar de faz de conta, mas principalmente brincar ao ar livre e em contato com a natureza, e que se agrava muito quando nós falamos do ensino fundamental. E também o distanciamento dos repertórios relacionados à natureza cotidiana, a natureza de cada bioma, de cada território, a natureza que está próxima a nós e dos modos de vivenciá-la, né? Acreditamos que escutar a Estela e a Bebel pode nos ajudar a encontrar caminhos sobre como brincar ao ar livre, a observação e a experiência estética com a natureza podem fortalecer os vínculos e apoiar a aprendizagem mais contextualizadas e significativas nas escolas. Então, vamos lá, vamos às perguntas de hoje. Bebel, você tem atuado com a Lana e com a Sociedade Brasileira de Pediatria em estudos e notas técnicas que apontam um crescente distanciamento das crianças com a natureza, que acontece quando brincar ao ar livre, em contato com a natureza, deixa de fazer parte da experiência cotidiana das crianças, principalmente nas escolas, onde elas passam grande parte do dia. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, o que acontece e o que a gente deixa, que experiências a gente deixa de ter com as crianças nesse sentido. Perfeito. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui hoje nessa conversa. Bom, eu acho que, para responder essa pergunta, a gente precisa analisar um pouco o contexto das infâncias, né, nas últimas décadas. Então a gente vem, observando, né, pais, famílias, educadores, esse confinamento ao qual as crianças vêm sendo submetidas nas últimas décadas, né? Então, ao longo dessa urbanização que nós, como sociedade, experimentamos, a gente vê o encolhimento das experiências que as crianças têm nos espaços públicos, do lado de fora, nos quintais, nas ruas, nas praças das suas cidades, dos seus bairros, né? Então, quando eu cresci, quando eu era criança, eu tenho 54 anos, a experiência do lado de fora era uma coisa que acontecia de forma espontânea, né? De forma não planejada. A gente tinha acesso à rua, a gente podia ir para a escola a pé, a gente podia visitar amigos, fazer compras para as famílias, com autonomia e com independência, né? A partir dos 6, 7 anos de idade, as crianças andavam sozinhas na rua, né? E essas experiências hoje são experiências em extinção, né? Então, o encolhimento
dessas experiências do lado de fora, com independência, com autonomia, trazem impactos gravíssimos para o desenvolvimento integral das crianças, para o seu desenvolvimento motor, para o seu desenvolvimento social, para a sua criatividade, para o seu senso de pertencimento ao bairro, à cidade em que ela mora, né? E aí a gente precisa entender qual é o papel da escola nesse sentido, né? Então, quando a gente enxerga esse encolhimento dessas experiências, a gente pode perceber que as escolas têm um papel fundamental hoje, né? Nas infâncias que acontecem hoje, porque para muitas crianças a escola vai ser o único lugar onde essas experiências que eu tive, que provavelmente a Estela teve também no quintal das suas casas, ou nas casas dos vizinhos, ou na rua, vão acontecer na escola, né? Então, andar descalço, subir na árvore, brincar com a terra, brincar com a água. E então, se essas experiências não acontecerem na escola, para a maior parte das crianças, ela não vai acontecer em lugar nenhum. Então, a gente precisa enxergar as escolas hoje como uma janela realmente de oportunidade para devolver, para garantir o direito que as crianças têm de experimentar essas experiências que são formadoras, né, da sua corporeidade e também do seu pertencimento ao mundo, né? Então, eu enxergo as escolas como um papel, como um espaço muito estratégico para nós, como sociedade, enfrentarmos isso que a gente chama de déficit de natureza, né? Se a gente pode usar esse termo, né? Então, eu acho que eu vejo os educadores e educadoras também refletindo sobre isso, né? De que os estudantes, os alunos, eles chegam com uma carência muito grande desse tipo de experiência, né? E quando a gente proporciona isso na escola, é evidente o senso de alegria. É muito evidente quando a gente percebe os benefícios que isso traz para as crianças e a gente percebe que os educadores reconhecem isso claramente, né? Legal, bebê, é ótimo. Acho que você traz uma dimensão, né, da educação integral como um todo, né? A gente está falando também a gente está falando de aprendizagem, mas a gente também está falando de saúde e a gente está falando de bem-estar social, de cultura também, né? Nesse sentido, eu queria chamar uma pergunta para a Estela, que é algo que vem nos tocando muito relacionado ao programa, que é um desafio de olharmos para a natureza cotidiana dos próprios territórios, né? Tem aquela máxima que dizem que é mais fácil uma criança saber sobre o rio Amazonas, uma criança do Sudeste saber sobre o rio Amazonas do que a última vez que ela deitou na grama, né? Do contato com a grama, do lugar muito próprio dela, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala de natureza da escola, a gente está falando de uma referência muito distante, né? De animais exóticos, né? Da girafa, né? Coisa que a gente nem tem no Brasil, né? Então, eu queria perguntar para você, enfim, como a gente pode ampliar os nossos repertórios a partir da observação da natureza e dessa natureza que realmente nos cerca, né? Somos privilegiados no Brasil por termos tantos biomas, diferentes características, diferentes estéticas e diferentes funções também para a natureza. Então, queria perguntar um pouco para você, como é que a gente faz para se aproximar dessa natureza tão do cotidiano, tão nossa? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz de poder conversar sobre isso, que são assuntos que têm permeado assim o meu dia a dia muitíssimo, né? E ao longo da vida também. Mas é muito engraçado porque recentemente a gente vem fazendo um trabalho faz um tempo no Binar sobre os biomas como educadores e os biomas como ateliê, os biomas como lugares onde a gente aprende. E eu e a Valéria Gobato, que é minha parceira nesse projeto, aqui no Binar Espaço de Arte, onde a gente deu um curso e fez esses livros,
A gente lançou 2 livros sobre isso, que é o Bioma como Educador e o Bioma como Ateliê. E aí é muito engraçado porque as professoras escrevem para a gente, falam assim, escuta, o que eu faço? Aqui não tem natureza. Como é que eu faço? Como é que eu começo a trabalhar com território? E aí eu acho que tem uma coisa forte. Essa é uma menininha no Tocantins que estava brincando com as galinhas, e aí uma galinha subiu nela e ela fica observando a galinha, né? E eu sinto, nossa, isso que a Bebel falou, eu concordo demais, quer dizer, as crianças não têm mais autonomia, né, para sair para brincar sozinhas, e mesmo eu acho que quando a gente era pequeno, a gente tinha autonomia para brincar sozinho, e também quando os nossos pais estavam com a gente, havia uma disponibilidade para estar com a gente. E eu sinto uma indisponibilidade, está todo mundo tão ocupado que é um pouco indisponível, e aí tem uma culpa, aí quando você fica com a criança você está culpado, porque você não ficou, é uma confusão, e isso tudo permeia as relações com a natureza. Então, nesse caso dessa menininha no Tocantins, por exemplo, ela estava muito livre ali, perto da casa dela, na beira do rio, a mãe dela estava por ali, tinha uns amigos, tinha a presença da comunidade, mas ela estava ali livre, brincando. Então, em alguns lugares, né, que não são as grandes cidades, você ainda tem essa possibilidade. Mas nas grandes cidades, as relações com a natureza estão muito permeadas pela relação com o adulto. Então, você não deixa a criança solta brincando numa praça, porque você fica preocupado, né, com essa soltura. E aí eu sinto que isso que a Daiana falou, né, do professor apresentar uma natureza distante, quando ali no entorno tem natureza, né? Tem às vezes árvore na rua, tem um passarinho que voou, tem o céu mudando. E, claro, o ideal é que a gente na escola, porque eu concordo totalmente com a Bebel, a escola é esse lugar do encontro da criança com a outra criança, a possibilidade de subir em árvore, de ficar mais solto no convívio, mas mesmo nas escolas, eu sinto que os professores estão muito sobrecarregados. Então, essa atenção, esse cultivo da atenção que organiza, que deixa rolar, mas que tem uma presença que acolhe essa brincadeira, muitas vezes a professora também está ocupada, acabou de fazer uma coisa, já está preparando outra. Então, eu sinto que a gente vive um momento também de uma indisponibilidade geral para esse acolhimento com as crianças, no sentido de ter momentos que a gente se dedica a ficar presente, não precisa fazer tanta coisa, mas está ali, né? Está presente. E eu sinto que essa relação com a natureza também tem essa presença acolhedora e sem medo, né? Porque quando você está presente, o seu olhar já está cuidando, não fiscalizando, né? Eu acho que a atenção, ela tem um risco de ser controle, mas um olhar que cuida é um olhar que está presente, mas está deixando rolar, está deixando as crianças curtirem, né? E aí eu fico pensando, aqui estão as crianças brincando no rio, né? Isso é na Bahia. E o que eu fico percebendo é como cada território educa diferente se as crianças tiverem essa oportunidade, né? As mensagens do rio são diferentes das mensagens do mar. O que se aprende no rio, o que seu corpo aprende no rio é diferente. As mensagens de um lugar como a Caatinga, e depende da Caatinga também, cada vez mais a gente sabe que a Mata Atlântica na beira do mar é diferente da Mata Atlântica do alto da montanha, mas cada lugar educa a gente, pelos passos que a gente dá, pelas pedras que a gente sobe, pelas águas frias ou quentes que a gente entra, pelos animais presentes ali. Então, a gente faz parte do bioma. Muitas vezes as pessoas separam, né, o que é bioma e o que é pessoa. Não, bioma e pessoa é a mesma coisa. Então, mesmo estão ali entrelaçados, como a gente é a natureza. Então, quando a gente fala em bioma, a gente está num bioma. Mesmo que seja uma cidade mais árida, com menos presença de outros elementos vivos, a gente está num bioma, a gente está com a chuva do bioma, a gente está com os pássaros do bioma, a gente está com as plantas do bioma, a gente está no bioma, a gente vive o bioma. Então, acho que isso é fundamental para pensar assim, o que esse território me conta sobre ele, né? O que eu conto para ele também sobre ele?
já que eu faço parte dele. E aí, eu acho que tem uma coisa ritual, assim, sabe? De ter certos rituais no dia a dia que dialoguem com o bioma. Mas acho que como tem os ciclos, né? O ciclo dos rios, a seca, depois a chuva, a caatinga, que é um lugar seco e depois floresce. Acho que tem os nossos ciclos também, né? A criança que engatinha e depois anda. E tem também os ciclos das estações do ano, né? Que são tão importantes. Então, tem a fruta de cada momento. Hoje em dia, as pessoas vão no supermercado e tem manga o ano inteiro, mas não é da natureza da manga o ano inteiro, a gente que forçou a barra dela. Então, acho que tem uma coisa ritual do inverno, o que a gente come no inverno, do que a gente come no verão, de que histórias a gente conta, de como é que o nosso corpo tá, como é que a gente se relaciona, mais para fora, mais para dentro. O lado de dentro pode ser um lado também cheio de natureza. Então, acho que brincar do lado de fora e o lado de dentro ser uma continuidade do lado de fora, no inverno, por exemplo, é interessante. Por outro lado, você no frio, poder ficar um pouco no frio não mata ninguém também. Então, como é que a gente se relaciona com esse ir e vir, né? Como é que a gente se relaciona com essa marcação da natureza que está muito bagunçada, porque os colapsos climáticos estão cada dia mais assustadores. Mas ainda assim, essa relação, esse envolvimento com a natureza é pautado por todos esses elementos que marcam uma temporalidade acordada, né? Essa coisa dos dias serem todos iguais, da criança não sentir frio, da criança não brincar sem roupa, ou com menos roupa, ou seja, como é que a gente olha para isso, né? Como é que a gente olha para essa sazonalidade de cada território e como é que a gente olha para a natureza presente, para os insetos que aparecem, para os pássaros que aparecem no lugar onde a gente está. Acho que aqui eu falei dos rituais, né, de se fortalecer. Uma coisa que me chama muita atenção, mesmo para pessoas, eu convivo muito dando aula e fazendo formações, e mesmo crianças que moram em lugares de natureza, eu sinto também poucos rituais de encontro, assim, de comer junto, de cozinhar junto, e a escola também é esse lugar, né, é um lugar de estar junto não só na educação infantil, mas no ensino fundamental também. Então, eu sinto também nas famílias, cada um comendo numa hora, pega uma coisa, sai comendo. Eu sinto que os rituais são um religare da gente com a memória ancestral, com a possibilidade de conversar olhando no olho, conversar sentado, poder falar do gosto da comida. Então, eu acho que essas coisas estão muito relacionadas com essa disponibilidade para estar junto, sabe? Com esses rituais que também acompanham a transformação da natureza, né? Você conviver mais tempo com uma árvore, você plantar uma horta, então... Perfeito, Estela, muito, muito bom. É isso, né? São os tempos, são os espaços, é o nosso olhar, é o próprio olhar das crianças que também tem se distanciado, né? Acho que é um movimento contínuo e precisa ser coletivo, né? Da gente se incentivar nesse sentido. A gente aqui no programa Escolas Baseadas na Natureza tem buscado, né, essas ferramentas para se inspirar, para inspirar os educadores que estão participando do processo e também as escolas que são premiadas, né? Como é que a gente traz essas dimensões que são muito sensíveis e muito poderosas da natureza, no sentido de promover aprendizagens, bem-estar, de conexão, de comunidade, né? Obrigada mesmo, assim, as imagens lindíssimas, obrigada por trazer para a gente. E aí eu queria, acho que você trouxe um elemento muito importante, assim, da sua fala, como a natureza, por vezes, né, tem se pasteurizado no nosso cotidiano, então é a manga que está o ano inteiro, né, para ser comida, ao mesmo tempo que a temperatura que é sempre a mesma ou não. Então eu queria fazer uma pergunta para a Bebel, acho que trazendo essa questão, que é, dentro do programa, a gente tem investigado como a presença da natureza nas escolas pode apoiar as aprendizagens mais significativas e o bem-estar de toda a comunidade, né, um pouco do que a gente estava falando. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa em uma escola com mais natureza, né, com espaços mais permeáveis,
com jardins biodiversos, com mais árvores, mais sombreados. Essas escolas tendem a responder melhor aos desafios climáticos da atualidade, né? Então, acho um ganha-ganha nesse sentido. E eu queria perguntar para você, Bebel, como é que você enxerga essa relação entre a natureza, aprendizagem e bem-estar e adaptação climática no contexto escolar? Acho que são as 3 pautas que a gente tem costurado para fazer o programa Escolas Baseadas na Natureza. Perfeito. Bom, a palavra de ordem, né, agora nesse contexto de novo clima, é adaptação, né? Então, a gente precisa urgentemente, porque o clima não vai mudar, né? O tempo que a gente vai conseguir mitigar os efeitos do aquecimento global, ele não vai ser suficiente para a gente mudar de uma hora para outra os impactos que a gente já vem sofrendo com esse novo regime climático. Então, a gente precisa urgentemente adaptar a infraestrutura, especialmente a infraestrutura urbana, que é onde a maioria da população vive, para esse novo contexto, né? E as escolas fazem parte desse esforço, né? Então, a gente vem acompanhando com muita preocupação os impactos que os fenômenos desse novo clima trazem para as escolas, né? Então, para citar alguns, a gente pode observar o número de dias de aula perdidos por conta de eventos extremos, né? Então, as escolas precisam fazer parte desse esforço e de adaptação, e parte desse esforço é justamente isso que você comentou. Claro que tem muitas outras coisas que vão precisar acontecer, né, de ordem mais ligada à infraestrutura, mas esses esforços que você mencionou, como o plantio de árvores para sombreamento, a opção por solos mais permeáveis, aumentar a biodiversidade dentro do contexto do lote escolar, tudo isso vai contribuir muito para esse esforço de adaptação. E eu acho ótimo isso que você falou, porque eu concordo totalmente, é um ganha-ganha, né? Se a gente fizer isso no sentido de pensar que esses esforços podem também contribuir para trazer mais natureza, trazer mais que essa natureza seja também olhada do ponto de vista da intencionalidade pedagógica, vai trazer mais oportunidades para que os alunos usufruam desses benefícios que a gente pode ter desse contato com a natureza no dia a dia, né? Mas para isso, a gente precisa ter essa palavrinha mágica que é essa intencionalidade, né? A gente precisa olhar para isso no sentido de pensar, bom, como é que eu posso aproveitar? Porque a gente acabou de fazer uma pesquisa e assim, rapidamente, assim, com 5 pessoas só, assim, com atores, né, importantes desse contexto de como a gente pode favorecer mais o brincar ao ar livre lá dentro das escolas, né? E todos eles mencionaram uma palavra muito interessante, que é a cultura escolar, né? A gente precisa mudar essa cultura que não enxerga a natureza como aliada, né? Como esse lugar de potência, né? Porque não adianta, né, a gente ter, né, um espaço mais verde se a gente não muda essa cultura que a Stella também falou sobre a questão da permissão, né, de ser menos vigilante, de ser menos proibitivo, né, de realmente favorecer essas experiências do ponto de vista da potência, né, de acreditar que a criança pode, que ela vai se beneficiar, que ela não vai cair de cima da árvore, que ela não vai ficar com a pneumonia se ela tomar um pouco de chuva ou passar um pouco de frio, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar realmente essa cultura, né? E aí eu queria só fazer um comentário também a respeito disso que a Stella falou. Eu achei muito interessante isso que a Stella comentou a respeito dessa sazonalidade, né? Eu acho muito bonito isso, Stella. E aí, queria só contar um pouco que a gente também está fazendo um trabalho que vai ser lançado amanhã, que trata um pouco da gente aprender com quem faz isso, né? Com quem já, nos territórios, com quem práticas que já vem fazendo essa conexão entre os calendários agrícola, que são quando a gente colhe, né, quando a gente planta as espécies, o calendário fenológico, que é esse calendário de quando as árvores florescem, de quando as árvores dão fruto, de quando chove, de quando os insetos aparecem, tá, né, XY insetos e tal, e o calendário escolar,
né? As festas das escolas, a entrada dos estudantes, a saída dos estudantes, né? Ou seja, a chegada no começo do ano, final do ano, os encontros com as famílias. Então, como é que a gente pode integrar esses 3 calendários, né? Uhum. Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho que tem uma potência muito grande mesmo de potencial pedagógico e de pertencimento, e também a valorização desses outros sistemas de conhecimento. Essa publicação que a gente vai lançar trata justamente disso, né, da valorização de sistemas de conhecimento indígenas e afrodiaspóricos, né? Então, como é que a gente pode também ligar isso com uma educação para as relações étnico-raciais? Então, tem tantas possibilidades, né? Então, eu acho que adorei isso que a Estela trouxe, e eu acho que isso é de uma beleza e potência gigante a gente fazer essa conexão com esses calendários. E são conexões que também nos apoiam na adaptação climática, né, Bebel? De alguma maneira, porque são pessoas que estão relacionadas com a natureza, são modos de viver Sim. muito relacionados à natureza e que sabem, né, e que nos ensinam sobre. Então, Sim, acho isso que quando é o que a gente chama de letramento, né? Total. Letramento climático e letramento ambiental, né? E cultural também. Então, tem tantas possibilidades, né? Que a gente acha que a gente só a gente fica batendo naquela tecla de ensinar sobre reciclagem e também sobre os biomas, assim, não, então esse é o bioma, mas tem tantas possibilidades, né? Então, eu acho que a gente precisa explorar mais nessas outras possibilidades. Uhum. Sim, e uma aprendizagem que é muito conectada com o cotidiano, com o dia a dia, com as famílias, né? Acho que nesse sentido vem a minha próxima pergunta, e daí depois eu acho que eu abro para a gente ir conversando assim um pouco, que é nesse olhar, né, para o cotidiano, para essa natureza que é a natureza do bioma, do território, né, da avó que tem um dedo verde, da tia que sabe fazer um chá, né, desses modos de viver que estão muito conectados com o cotidiano, de fato. Eu queria perguntar para você, Estela, como você vê, quais possibilidades, experiências que você traz para que as educadoras possam se inspirar e trazer essa natureza para perto com intencionalidade, com envolvimento, em meio a esse currículo tão engessado, né? Essa cultura que a Bebel falou lá atrás, né? Essa cultura escolar. E aqui acho que um recorte, porque o programa Escolas Baseadas na Natureza, o curso EAD atende educadores de todo o Brasil e de todas as etapas do conhecimento, mas o prêmio, a gente premia escolas do Fundamental 1, e a gente percebe um rompimento muito grande quando a gente sai da educação infantil para o Fundamental 1, como se essas crianças não fossem mais crianças, né? Elas se tornam estudantes, assim, e tem uma diferença muito grande, e os desejos para fora são desejos muito vinculados a uma sala de aula ao ar livre, que reproduz o modelo de dentro, só que do lado de fora. Enfim, como é que a gente pode fazer? Que referências, que inspirações você pode trazer para a gente nesse sentido? Só mais um parênteses, porque só esses 2 livros que você publicou, eu sou fã, acompanho, estou no grupo de estudos, estou lá no grupo de estudos, acho que foram eles que trouxeram até aqui, mas nesse sentido, né, o bioma como ateliê, e o bioma como aprendizagem, né, então um pouco como é que você traz isso para a gente, assim, no cotidiano das escolas? Eu acho que, enfim, a Bebel estava trazendo esses outros mestres, né? Esses mestres que nos ensinam tanto e que vivem essa cultura integrada, né? A cultura simbólica, a cultura agrícola, a cultura alimentar, vivem essas culturas integradas. Eu acho que esses mestres, nós temos muito que aprender com eles, né? Os povos originários, todos eles. Mas eu sinto que dentro do currículo escolar, quando aparecem os biomas, eles aparecem categorizados no livro didático, assim, né? Muito friamente, com categorias estanques e distantes. Você está falando de um outro lugar, você não está falando do lugar que você vive. E aí, o que eu sinto, né? Que tem brechas para a gente observar os sons. Isso é uma obra minha que tem um chocalho que as pessoas põem na cabeça
e que aí elas sacodem, né, e dá um som, assim, que dá uma limpada na cabeça. E eu sinto que tem as sonoridades do entorno, todos os sons do lugar, as plantas do entorno, as sombras do entorno, e os conhecimentos das famílias, que muitas vezes as famílias ficam de fora da escola também, né, passa aquele momento do acolhimento e não existe muitas vezes na escola os pais se colocam no lugar e são vistos também, por outro lado, como clientes e não como parceiros na educação dos filhos. Porque se você traz esse conhecimento ancestral das famílias para o currículo, se você habita o currículo dos conhecimentos que os pais trazem e que os próprios colaboradores da escola trazem, né? Muitas vezes você tem uma pessoa que cuida da entrada das crianças e que é um sábio, que sabe fazer casa de pau a pique, que tem conhecimentos ancestrais que a gente muitas vezes não tem. Então eu sinto que as histórias de vida e o saber ancestral que cada família e cada colaborador ali traz consigo é fundamental para construir uma escola mais humana, mais cheia de natureza, que olha para as coisas e sente sabores diferentes. E eu sinto que as pessoas, quando a gente mora numa cidade grande, muitas vezes as pessoas vieram de lugares diferentes. Então você tem um saber de biomas convivendo. Apesar da gente estar num bioma diferente, muitas vezes os biomas estão ali convivendo. Então, como é que as pessoas olham para o dia a dia? Como é que elas olham? Porque, na verdade, o que se aprende na escola deveria ser um aprendizado vivo. Né, um aprendizado que faça sentido, não um aprendizado que controla os corpos, que cada vez mais a gente tem problemas de atenção, e na verdade a gente cultiva pouco uma atenção relacional, uma atenção que também compõe com a distração, uma atenção que também olha para esse processo que a natureza vive, que cai as folhas, que rebrota. Então, olhar para os territórios do ponto de vista da escola é encontrar brechas para fazer perguntas, né? Que perguntas as crianças têm sobre a natureza, se relacionando com ela, podendo estudar sobre ela, né? E eu sinto que são assuntos muito presentes no fundamental. Mas aí você vai estudar as culturas, você estuda tudo separado. E acho que essa sazonalidade que a gente estava conversando, né, que a Bebel também trouxe, fiquei super curiosa, Bebel, para conhecer essa publicação. Quero já ler essa publicação. Porque eu acho que é isso mesmo, esses calendários precisam estar mais integrados. E as perguntas das crianças sustentadas, as curiosidades, as coisas que elas querem saber, se pedra é viva, como é que uma árvore cabe dentro de uma semente, são perguntas que as crianças fazem no dia a dia e que às vezes são ignoradas. E que eu sinto que na educação infantil isso tem muito mais espaço, e depois a vida do Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio tem um risco de ficar mais triste, por ter menos sentido. Então, esse corpo que está lidando com a natureza, do lado de fora, estudar do lado de fora, estudar pela cidade caminhando, estudar a cidade caminhando pela cidade, uma coisa mais colaborativa, de compor, de fazer acontecer. Isso é uma outra obra minha que chama Como a Água Anda. Então, é a água da chuva que as crianças vão montando, vão tirando esses bambus e vão fazendo caminhos para a água andar. Mas isso, você olha como a água anda na cidade. Tem rios embaixo das ruas que você ouve o rio passando, né? Como é que a gente olha para os currículos e possibilita que eles sejam mais vivos, que eles estejam mais integrados com uma vida que faça sentido, né? Então, acho que o território é matéria viva, o território não é só a parte física, mas é tudo o que está acontecendo naquele momento, né? As mangas que estão caindo no chão, que a gente pode pegar no pé, às vezes as cidades têm árvores frutíferas na rua, a gente é analfabeto botânico, a gente só sabe que é um pé de caju quando tem o caju pendurado lá. Então, acho que tem muito aprendizado nas ruas da cidade, nas árvores que tem presentes ali. A gente precisa de mais áreas verdes, com certeza, a gente precisa habitar mais as escolas com outras espécies vivas, mas, por outro lado, como é que a gente começa olhando para o que existe e segue transformando, sabe? Eu acho que as brechas no currículo é tornar o currículo uma coisa viva, é tornar o currículo um cotidiano que faça sentido para as crianças, porque muitas vezes as perguntas delas são ignoradas para ensinar uma coisa que tem uma pergunta e uma resposta dada já, né? Não pesquisar junto, estudar junto.
envolvendo crianças e adultos nessa experiência. Legal, muito bom, Estela. Você traz uma dimensão que para a gente é muito importante. Quando a gente estava escolhendo as pessoas que iam estar aqui com a gente hoje, eu falei, gente, a Estela tem que vir, porque tinha uma questão estética também, que era muito cara, assim, a nós, porque eu sou arquiteta e dentro do programa a gente desenvolve projetos junto com as escolas para transformar os pátios das escolas, né? Uhum. E você trouxe 2 ou 3 imagens aí de pátios de escola que tem uma beleza que por vezes é uma beleza tão do cotidiano das escolas, das pessoas, das educadoras, que elas não veem como beleza, elas vão buscar beleza em outro lugar, em algo mais caracterizado, ou, né, de formas muito distanciadas do cotidiano. Então, para a gente é muito importante também trazer essa dimensão aqui, que é uma dimensão que nos toca e que vem nos tocando muito ao longo do programa, que é a dimensão estética, porque do mesmo jeito que a experiência, me parece, da educação infantil consegue acessar mais, né? Mesmo as escolas, né, Bebel, quando a gente fala de adaptação climática, as escolas de educação infantil tendem a ter um espaço mais verde, mais permeável, ainda que num cenário bastante difícil, mas no Fundamental 1 isso vai se engessando, vira concreto, né? Assim, as cadeiras estão uma atrás da outra, as crianças têm os horários de aula, o currículo vira uma grade, né? Assim, são questões muito simbólicas, assim, que vão atravessando o cotidiano das crianças. E para a gente, essa questão da dimensão estética, do estar ao ar livre, tem tocado muito, assim, a gente. E aí eu queria partir um pouco para a nossa pergunta final, e aí a gente conversa um pouquinho, porque eu imagino que eu ficaria horas aqui conversando com Bebel e Estela, e curiosa para as duas também articularem mais as conversas. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, né, que é um pouco e se, né, o e se. Eu adoro trabalhar com o e se porque nos ajuda também a colocar um imaginário futuro possível, né? E se as nossas escolas pudessem ser um espaço de reconexão entre infância e natureza, como muitas são, né? A gente tem no Brasil também muitas escolas e muitos educadores já atuando nesse sentido. Mas o que vocês gostariam que os estudantes pudessem sentir, viver e descobrir nas escolas? Bom, eu posso começar. Eu acho, sabe, Dai, que uma palavra que tem sido recorrente quando a gente conversa com as crianças, no sentido de investigar um pouco o que elas sentem quando elas têm acesso à natureza no seu dia a dia, uma palavra que sempre vem é liberdade. As crianças se sentem livres quando elas têm experiências significativas na natureza. E esse é um sentimento muito raro hoje em dia, né? Então, eu acho que se eu pudesse responder, eu acho que eu gostaria que as crianças tivessem a possibilidade de se sentirem mais livres no dia a dia, né? Eu acho que esse é uma sensação de potência muito grande e de muita alegria, né? E aí, eu acho que eu queria também fazer um pouco, eu achei que esse também foi uma coisa recorrente, assim, na nossa conversa hoje, né, no sentido o que é a natureza de fato, né? Então, existe esse conceito da natureza próxima, né? A gente não precisa do parque mais bonito, daquele lugar idílico para ter essa sensação de liberdade, né? A gente pode experimentar isso com esse conceito, com essa natureza próxima, essa natureza ordinária que está próxima da gente, né? Que é o que tem à mão. E aí eu queria até contar um caso, sabe? Até porque uma vez eu fiz uma viagem com meu filho, ele era pequenininho, assim, uns 4, 5 anos, e aí a gente foi para um super parque nacional, maravilhoso. E aí a gente lá falando aquela caminhada incrível e tal, e aí ele fala assim pra gente, pra mim, pro meu companheiro, ele falou, ai mãe, será que quando a gente voltar a gente pode ir no Semucan? E o Semucan é um parque que tem aqui do lado da minha casa, que é um parque urbano, assim, sabe? Assim, nada demais, né? Mas é o parque que ele teve essa sensação de liberdade, né? Então, ele queria voltar para lá. Então, para as crianças, é isso que importa.
Não importa a gente, sabe, fazer assim, ai, nossa, precisa ser o par. Não, as crianças, elas precisam ter essa sensação, porque é para lá que elas querem voltar. Então, se a gente puder fazer isso, eu tenho certeza que a gente vai atingir, né, o que a gente gostaria. Eita, Que Bebel. lindo, Bebel, adorei a sua resposta. Você sabe que eu fiquei pensando numa coisa? Eu acho o mundo que a gente vive tão interessante, e aí eu fiquei pensando assim, a gente tem estudado muito os elementos da natureza e tudo, e eu fiquei pensando que acho que o que eu mais desejaria para as crianças é que elas ficassem perplexas, assim, com a natureza como ela é. Outro dia a gente teve uma aula com um biólogo que mostrou para a gente como é que o girino come. Não sei se vocês já viram isso. A boca do girino sai assim para fora como um braço e ele come como um braço. É uma coisa encantadora quando a libélula já não é mais ninfa e está ali paradinha, e quando ela vira libélula, as asas dela já estão prontas dentro do corpo e ela começa a esticar as asas e aí ela sai voando. As asas já estavam ali. Então, acho que essa coisa muito misteriosa, que é o mundo físico mesmo do nosso planeta, né? A metamorfose, que o lagarto para ali, cria uma pele em volta dele, aí ele se desfaz para virar uma borboleta, ele vira realmente outra coisa, a boca é outra coisa, as patas são outra coisa, o corpo é outra coisa. Eu acho isso, gente, maravilhoso, entendeu? Eu acho que seria muito bonito que as crianças falassem, nossa, voltassem da escola e falassem, nossa, hoje eu aprendi isso. Vocês não sabem, o meu marido chama Fernando Vilela, é ilustrador, e ele se encontrava com um microbiologista, que eles fizeram alguns livros juntos. E aí os meus filhos e eu, cada dia que ele ia ter uma reunião com o microbiologista, na hora do almoço a gente falava, conta pra gente, o que ele falou hoje? E aí ele contava assim a história de um furúnculo. Mas a história de um furúnculo era um épico, gente. Era uma coisa. O Fernando até fez um livro com ele que chama Daniel e as Bactérias. Vale a pena, é muito legal o livro. Mas era um épico, era o que acontece dentro do nosso corpo é tão fantástico para a gente estar vivo, a gente não está vendo. Agora, eu acho que aprender e ensinar assim, com encanto real pela vida, olhar para as plantas e ver como é que elas se desdobram, como é que elas, as gramas, por exemplo, né, que vai nascendo grama de dentro da grama, ou seja, tem milhares de espécies de grama. Gente, o mundo é tão interessante. Então, o que eu desejaria é que aprender fosse assim uma coisa maravilhosa, porque é tanta coisa legal para a gente aprender, e que as pessoas vissem o sentido da vida na aprendizagem, que esse planeta é muito bacana, esse planeta que a gente vive é incrível e as pessoas sabem coisas incríveis. Então, acho que era isso. Eu desejaria que aprender fosse uma delícia, sabe? E acho que aprender com a natureza, aprender na natureza, aprender junto com ela, né? Perfeito, muito bom, muito bom. Vocês contaram a experiência, eu também vou contar uma minha, porque na pandemia, quando começou essa coisa do não tem nada para, né? Como é que eu vou viver aqui dentro dessa casa? Não sei o que, uma amiga me entregou um fermento para fazer um pão. E aí eu e aquele fermento, aquele pão que crescia, que eu tinha que alimentar, que não sei o que. E eu falei, por que a minha professora de biologia nunca me ensinou desse jeito? Isso aqui tá maravilhoso. Porque você tem um nível. E eu falo muito isso também para toda a equipe, para todo mundo que está dentro do programa, né? Que quando a gente fala dessa simplicidade, desse contato com a natureza cotidiana, ela tem um mais alto nível de sofisticação. Porque a gente não está falando de uma coisa sem intenção, a gente está trazendo intenção, a gente está trazendo repertório, a gente está querendo que as crianças se aproximem pelo encantamento, pela profundidade física, científica que isso traz. Às vezes eles se interessam por outra coisa. Uma vez a gente estava com um grupo de crianças que ficava o ano inteiro no Binar, e eu estava encantada com essa coisa da transformação da libélula. Então, eu levei um filme para eles verem isso. E aí eles ficaram super interessados como é que a libélula voa. E a coisa do nascimento, da árvore, da asa que sai, era encantamento meu. Eles ficavam, nossa, mas olha, ela para no ar, o que é isso? Eles ficaram encantados com outra coisa. Então, né, essa amiga que te deu o fermento, talvez ela não imaginasse que fosse dar abrir essa comporta para você, né? Mas eu acho que quando os professores têm essa intenção e esse encanto pelo que eles estão ensinando,
abrem outras comportas, mas ambas interessantes, né? Eu acho que a educação precisa ensinar para a gente vale a pena viver, sabe? Acho que no fundo é isso, que seja alegre aprender, não uma coisa chatérrima. Total, e é isso. E a gente, aqui dentro do programa, a gente tem o prêmio, e no prêmio a gente premia 5 escolas e a gente transforma os pátios das escolas, né? E a gente percebe muito isso, como a transformação de um pátio, ela pode ser um pontapé fundamental para que o encantamento apareça, né? Um pátio que é sempre sem graça, sempre o mesmo. De repente ele tem um jardim diferente, que é um jardim que traz biodiversidade, tem um brinquedo, ele tem um tanque de areia. Então, como é que os espaços, né, a estética, os espaços, vão promovendo essa aprendizagem nessa conexão muito contínua, né? E o educador ali como um mediador, né? A gente sabe que o cenário das escolas brasileiras é super desafiador, mas a gente aqui, enfim, contou muitas histórias que eu tenho certeza que muitos dos educadores que estão assistindo têm suas histórias de encantamento, de descoberta com a natureza também, que podem trazer, né, para o cotidiano, para as salas de aula. Eu queria perguntar se vocês têm mais algum apontamento para fazer, final, que a gente já está aqui encerrando nosso momento, e deixar aberto para caso vocês tenham alguma colocação final. Eu só queria agradecer também. Muito obrigada e parabéns. Vamos nos encontrar mais. Eu fiquei com vontade da gente tomar um chá juntas, da gente conversar mais. E parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acompanho o Motiva, eu sei do trabalho, eu acho o máximo. E muito obrigada. Acho que é isso. Eu adorei. Obrigadíssima. É isso aí, muito obrigada. E seguimos juntas por aí. Parabéns. Obrigada, Bebel. Obrigada, Estela. Eu quero agradecer imensamente pela generosidade dessa conversa, que foi demais. E também o programa Escolas Baseadas na Natureza, da Motiva, por possibilitar esse espaço de encontro, de trocas, né? A gente está aqui como um webinário que faz parte de um curso EAD que traz muitas formas das educadoras aprenderem, muitas referências, tanto do Instituto Alana, quanto do webinar, né? Os livros da Estela estão todos ali como referência no curso. A gente traz como a natureza pode ensinar, como a gente pode aprender com e na natureza. E a gente espera que essa troca possa inspirar olhares para os espaços escolares e para a relação das crianças com a natureza, né? No cotidiano das escolas. Em um tempo tão marcado por desafios climáticos, né, excesso de estímulos, distanciamento desse nosso mundo vivo, desse nosso mundo que começa pequeno e vai para o grande, né, da natureza, que a gente espera aqui é poder reconstruir esses vínculos entre a escola e a natureza, entre a aprendizagem e os saberes locais, né, esses saberes desses povos tradicionais, originários, e também das famílias que estão ali na escola, que sempre tem uma avó, um avô, um pai que tem esses saberes, e entre a escola e o clima, né? Acho que aqui também tem um desafio nosso de articular essas agendas, de entender que o fazer do programa Escolas Baseadas na Natureza também é um fazer em prol do clima, apoiando as cidades como forma de resiliência climática. Então, pátios mais verdes, escolas mais verdes também nos apoiam nesse sentido. E espero muito que a gente tenha outras conversas, que a gente tenha outros momentos de articulação. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e obrigada mesmo por essa noite. Muito obrigada.